Quem acompanha aqui o canal Próxima Geração sabe que planejamento patrimonial sucessório vai muito além da holding familiar e do testamento. Existem diversos fatores que devem ser levados em consideração e um dos principais é entender quem fica com o controle desse patrimônio. E no vídeo de hoje falaremos sobre uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que tem tudo a ver com esse assunto. Me responda, se o seu filho menor de idade recebesse uma indenização judicial hoje, você saberia se teria o direito de movimentar esse dinheiro? Ou ficaria à mercê de uma decisão judicial que poderia bloquear esse valor até que o seu filho completasse 18 anos? O STJ acabou de julgar um caso exatamente assim. E essa decisão traz um ensinamento valioso para quem pensa em fazer um planejamento patrimonial sucessório e proteger o futuro da sua família. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Zaleski, sou advogado há mais de 10 anos e aqui no Próxima Geração eu falo sobre herança, testamento, planejamento sucessório, holding familiar, enfim, tudo que você precisa saber para transmitir o patrimônio para a geração seguinte da sua família de forma tranquila, segura e sem conflitos. Essa decisão do STJ, pessoal, ela traz um caso aparentemente simples, que é uma indenização por danos morais em decorrência aí de um atraso em um voo internacional, algo bastante corriqueiro. Todos os dias são proferidas centenas de sentenças ao redor do país em casos similares. E o que fez essa decisão do STJ ser diferente? Ela toca em algo que todo pai e toda mãe com patrimônio precisa entender. Quem administra os bens dos filhos menores e até onde vai esse poder? Como eu mencionei, o caso analisado pelo STJ envolvia ali uma família que entrou com uma ação na justiça contra uma companhia aérea por um atraso em um voo internacional. Eles ganharam e a companhia aérea depositou o valor da condenação em juízo. E aí, naturalmente, os pais pediram para liberar aquele valor e, para a surpresa deles, o pedido foi rejeitado. E essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que bloqueou esse saque. Disse que o dinheiro só poderia ser liberado quando a filha completasse 18 anos de idade. O argumento foi que educação e saúde já são obrigações dos pais, então eles não poderiam usar essa indenização para arcar com despesas que naturalmente já deveriam ser suportadas por eles. Provavelmente a alegação dos pais para pedir autorização do saque foi nesse sentido, de que eles precisavam arcar com despesas relacionadas à educação e saúde. E aí a família, obviamente inconformada, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E aqui começa a parte interessante para quem pensa em planejamento patrimonial. O artigo 1689 do Código Civil diz que os pais são os administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores de idade. E é esse mesmo dispositivo legal que fundamenta boa parte das estratégias de planejamento sucessório envolvendo filhos menores, justamente. E com base nesse dispositivo legal, o ministro Humberto Martins, que era o relator lá no STJ, entendeu que bloquear os valores pertencentes ao menor de idade é medida excepcional. Para isso acontecer, precisaria haver uma prova concreta de um conflito de interesses ou um risco real ao patrimônio da criança. Um argumento genérico não basta, justamente porque existe uma previsão legal nesse sentido. E a votação foi unânime, pessoal. E aí, traduzindo para o nosso universo aqui do planejamento patrimonial sucessório, a lei presume que os pais são bons administradores dos bens dos filhos. O bloqueio judicial, então, é uma exceção e não é regra. Quando você doa um imóvel para um filho menor e reserva o usufruto, ou seja, faz uma doação com cláusula de reserva de usufruto, os pais continuam administrando esse bem. O STJ, então, está reforçando que essa administração é legítima e não pode ser restringida sem um motivo concreto. A segunda lição que a gente pode tirar também dessa decisão é que se a sua família, ou se você conhece alguma família que está envolvida em algum processo judicial em que filhos menores de idade são parte, você precisa saber que tem o direito de movimentar esses valores, enquanto pai, enquanto mãe, dos filhos que estão envolvidos aí nessa discussão. Então não aceite um bloqueio judicial sem questionar, sem recorrer, utilizando esse precedente do STJ como fundamento. E o terceiro, e talvez esse seja um ponto mais importante para uma reflexão, o planejamento patrimonial bem feito, ele reforça que os pais estão agindo em interesse dos filhos. Quando você estrutura uma holding familiar, define cláusulas de administração, estabelece regras claras sobre o patrimônio dos filhos e reforça essa presunção de que o patrimônio está sendo administrado em proveito dos próprios filhos, reduzindo então a chance aí de um Ministério Público ou um juiz de primeiro grau até um Tribunal de Justiça entender que os filhos precisam completar 18 anos e, consequentemente, proíbam os pais de movimentar esses bens. Resumindo, o planejamento é importante não apenas para transmitir o patrimônio, mas principalmente para não perder o controle dele no meio do caminho. Me conta aqui nos comentários, você concorda com a decisão do STJ ou deveria ter prevalecido o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo em uma situação como essa? E eu vou além, comenta aqui, você já pensou em como o patrimônio dos seus filhos seria administrado se algo acontecesse com você hoje? Esse é exatamente o tipo de pergunta que um bom planejamento responde antes que o judiciário precise responder por você. E fica o convite para você que se interessa por planejamento sucessório, por holding familiar, para que se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.